Eu comprei um hub USB. Boa tarde oficialmente a todos, estamos gravando. Bem-vindos então ao terceiro ano TINFEM para o nosso 16º encontro síncrono, né, agora já na fase do RDE. E a nossa aula de hoje é a respeito da acústica. Nós vamos começar a falar a respeito da acústica, ok? Então, introdução à acústica é o tema da nossa aula. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o som é uma onda mecânica, tá? E se ela é uma onda mecânica, o que caracteriza principalmente uma onda mecânica é que ela precisa de um meio material para se propagar. Por quê? Por que ela tem um nome mecânica? Porque ela surge de uma vibração mecânica, de um movimento de partículas. Quais partículas? As partículas de onde a onda estão vibrando. Então, quando eu penso no som viajando no ar, ele só viaja no ar porque ele põe as partículas do ar para vibrar. Uma onda viajando na água, seja sonora ou seja qualquer outra onda mecânica viajando na água, ela viaja na água porque ela põe as partículas da água para vibrar. Tá? Então, se você lembrar disso, você vai lembrar de uma coisa importante. Peraí, eu não estou apresentando minha tela, né? Ou tô? Vocês não estavam vendo o slide, não, né? Não, prof. Ok, obrigado. Vamos lá. Então, eu dizia que uma onda mecânica, ela se propaga colocando as partículas da onde ela vibra, do meio em que ela está, para vibrar, tá certo? Então, por isso, uma das grandes características da onda mecânica é que ela não se propaga no vácuo. Por quê? Porque o vácuo é a inexistência de partículas, ou a ausência de partículas, tá certo? Então tá aí um slide falando sobre os filmes de batalha espacial. O som lá não se propaga, então a gente não deve ouvir explosão nenhuma. Aliás, graças a Deus ou à evolução, não sei, que criou o mundo dessa forma que o som não se propaga no ar. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas o Sol é uma grande explosão contínua, né? O que é uma estrela? É uma explosão que não para mais, ela está o tempo todo explodindo, né? Queimando hidrogênio e sintetizando isso para materiais mais pesados. E ainda bem que o som nos propaga pelo vácuo, então o som dessas explosões não chega até a superfície da Terra, senão seria perturbador viver na Terra, né? Já a radiação eletromagnética que vem do Sol, ela chega. Bom, voltando a essa ideia, se a onda mecânica ela depende das partículas materiais, das partículas do meio para vibrar, como eu já disse isso para vocês, então quanto mais denso for o meio, melhor vai ser a propagação dessa onda. Então essa onda vai se propagar mais rápida em meios mais densos. Então está aqui um slide falando de como que os indígenas detectavam a aproximação dos inimigos, né? É bom a gente sempre lembrar que existem conhecimentos que são científicos e conhecimentos não científicos, né? Então aqui você tem um conhecimento não científico. O que ele fazia? Ele encostava a cabeça no chão e assim ele detectava a vinda do inimigo antes do que se ele esperar o som do inimigo se aproximando vindo pelo ar. Por quê? Porque pelo ar o som se propaga com uma velocidade muito menor do que o chão. Tá travando tudo aqui. Eu vou fechar minha câmera. Vou fechar agora, tá? Isso melhora um pouquinho. Beleza? Então, voltando para o slide, ele encostando a cabeça no chão, ele vai perceber antes a chegada, porque o som viaja com uma velocidade muito maior no chão, porque o chão é muito mais denso do que o ar, né? O ar é um meio muito pouco denso, tá certo? Então a gente já vai ver melhor um pouquinho um slide que eu tenho aqui de uma outra apresentação. Claro, depois eu mando tudo para vocês, que vai mostrar como é que o som se propaga, né, já que ele é longitudinal. Bom, como é que a gente ouve? Bom, tá aqui um desenho, não é uma foto, né, do nosso canal auditivo, né? Eu tenho o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Esses três aí. Aqui todo mundo conhece, né? Talvez você não sabia o nome disso aqui, que é o canal, o pavilhão auditivo, e aqui é o canal auditivo, né? O buraquinho onde a gente enfia o cotonete.
O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho uma membrana chamada tímpano. Gente, eu sei que esses slides estão com uma resolução bem ruim. É por isso que eu tenho outro ali que eu vou mostrar para vocês. Né? Ó, isso aqui é uma membrana, o tímpano, tá? Então, quando você chega uma onda sonora aqui, ela põe esse tímpano para vibrar. E esse tímpano vai transmitir a vibração para esses ossículos aqui, ó. Que são os menores ossos do corpo humano, que é o estribo, o martelo e a bigorna. Tá? Então, é uma vibração que vai ser transmitida através daqueles ossos ali. E eles vão chegar até daí no ouvido interno, onde eu tenho os canais circulares e eu tenho a cóglea, que é essa concha aqui, ó, que é chamada de cóglea ou caracol. Tá? E dentro dela, o que eu tenho? O nervo. Ah, muito bem. Como é que a gente se comunica com o cérebro? Né? Com terminações nervosas. Né? O cérebro, ele só entende pulsos elétricos. Tá? Então, seja na visão, seja na audição, o que eu tenho? Um nervo que vai transmitir o sinal, que vai transformar o sinal que chegou num pulso elétrico e enviar para o cérebro de uma forma que o cérebro entenda. E o que é muito legal assim de observar é que, assim, embora a tecnologia tenha evoluído muito, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com o cérebro. Muito grande. Por exemplo, eu consigo fazer um ouvido, mas é claro que eu consigo fazer um ouvido. É muito fácil para a ciência hoje fazer um ouvido, né, no laboratório, sei lá, um dispositivo eletrônico. O que eu não consigo? Fazer com que esse ouvido se comunique com o cérebro. Eu não consigo isso aqui, ó. Essa comunicação. Tá? Quando a gente estudar ótica, a gente vai ver a visão e é a mesma coisa. Tá? O ser humano, eu consigo reproduzir um olho humano? Consigo. O que eu não consigo? Fazer esse olho se comunicar com o cérebro. O que eu vou ter lá no olho? Eu vou ter lá no olho um nervo óptico, né? Aqui tem um nervo ciliar ou nervo auditivo. Transmite o pulso elétrico para o cérebro. Eu vou ter um nervo óptico que transmite a imagem do olho, né? vai converter a imagem em pulso elétrico e vai transmitir isso para o cérebro, de uma maneira que o cérebro consiga interpretar. Então, quando você tem lesões no nervo óptico ou lesões no nervo ocular, são situações irreversíveis, né? Por exemplo, a minha mãe teve uma lesão no nervo ocular, né? Você sabe que problema de visão, né? Cara, isso. E a gente tem, por causa disso, uma degeneração desse nervo, vai perdendo suas terminações nervosas, não perdendo a capacidade de se comunicar com o cérebro, né? Então, quando ele perder essa capacidade, você não tem mais visão. Então, essa aqui é a fisiologia do nosso ouvido, tá legal? Bom, gente, a gente vai ver daqui a pouco que o quê? O homem só consegue ouvir sons a 20.000 Hz, aqui no próximo slide. Quando eu estou falando de Hertz, eu estou falando então de frequência. O ser humano consegue ouvir sons que vão de 20 Hz até 20.000 Hz. Gente, minha filha acordou, eu vou lá, tá? Ou 20K, né? 20 kHz, tá bom? Sons com frequências menores a gente não consegue ouvir e são chamados infrassom. Lembra que infra é um prefixo grego que vai representar abaixo. E sons acima de 20 é o chamado ultrassom. Tá, um minuto, gente. Deixa eu pegar ela lá. A clean heart. For I have turned my face from you. Save us from our ways. Vai lá. Então,
essa é a nossa faixa auditiva. Em geral, no cotidiano, a gente não vai conseguir ouvir sons próximos de 20, 25, 30 Hz e nem próximos de 20 mil, a gente não vai conseguir, tá? É claro que a gente vai ver na aula de hoje, se Deus quiser, né? A gente vai ver na aula de hoje, que a capacidade para eu ouvir um som não depende só da frequência, depende do volume também, né? Eu emito uma nota aí de uma frequência muito boa de ouvir, por exemplo, 800 Hz, mas com volume muito baixo, claro que eu vou ter dificuldade para ouvir, né? Tá certo? Bom, aqui então falando um pouco do exame do ultrassom, e agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades do som. Só uma dúvida, uma curiosidade, né? Professor, mas por que o homem não consegue ouvir sons maiores, um som de 30 mil Hz? Aliás, tem uma pergunta filosófica, né? Vocês podem fazer para o Gonçalo, né? Se alguém emite um som, uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém perto, produziu som, sim ou não? A filosofia vai dizer que não produziu som porque ninguém ouviu. Mas na física, você sabe, o som é uma onda mecânica, então você poderia até discutir isso. Agora, você poderia fazer uma outra pergunta. E uma onda sonora de 30 mil Hz é um som ou não é? Se o homem não consegue ouvir, mas outros animais conseguem ouvir, né? Então tem uma discussão aí, né? Por exemplo, o gato, ele ouve até 30 mil Hz, mais ou menos, tá? Bom, então eu falei que a gente vai falar agora das características do som. Minha outra apresentação aqui. Olha aí. O som. Ele é uma onda mecânica, ele vem de vibração mecânica, tá certo? Existem vários tipos de sons que podem ser produzidos. Um som de cordas, né? Um som através de batidas em superfícies ou de batidas em membrana, né? Que são os membrafones, né? Com bateria, como os tambores. Os aerofones, que são tubos, né? Flauta, gaita, saxofone, trompete, apito, né? E os eletrônicos, os eletrofones, né? Pode ser guitarra, pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Antes da gente prosseguir, eu quero fazer um experimento aqui. Eu vou desapresentar minha tela para ficar mais leve, porque eu quero abrir a minha câmera. Então, está travando o negócio aqui. Parou. Então, o que acontece? Eu tenho um aplicativo aqui que ele vai emitir sons de frequências, de quaisquer frequências que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui uns sons para vocês, para a gente testar a capacidade auditiva de vocês, tá? Então, eu coloquei lá na Play Store, Play Store, né? Que é do Android. Então, coloquei lá, gerador de frequência. Então, eu posso baixar aqui, ó. Meu celular estava conectado, vocês estavam ouvindo a música, acho que até agora há pouco estava tocando ainda a música, né? Esqueci de desligar, tá? Então, vamos pôr um som aqui de 40 Hz. Não, 40 Hz vocês vão ver. 30 Hz. Se alguém não ouvir, escreve aí no chat. Não ouvi, professor. Tá tocando, 30 Hz. Dá para ouvir? Parece ser bem uma vibração, né? Isabela não está ouvindo. Tem mais alguém que não está ouvindo? Ou só a Isabela? Tá, Isabela já não ouvi. Lorena. Vou aumentar um pouquinho o volume, tá? Estão ouvindo agora? Então vamos fazer um teste com uma frequência um pouco maior, que é certeza que vocês têm que ouvir, 210 Hz, por exemplo. 210 Hz. Alguém não está ouvindo? Sim, agora sim.
Então vocês perceberam que o problema não é o volume, porque eu não mexi no volume. O problema é que é uma frequência muito baixa, tá? O 30 Hz. Então a maioria de vocês já não estava ouvindo. Agora, é claro que se eu colocar lá no 30, ó, opa, 30 Hz, opa, tá difícil aqui. 30 Hz. Se eu aumentar muito o volume aqui na minha mesa de som, vocês vão começar a ouvir. Então, ó, tem alguém ouvindo? Agora só responde quem estiver ouvindo no chat. Só quem está ouvindo. Sim, é uma vibração, né? Eu tuchei o volume, né? Coloquei no máximo o volume da mesa, né? O negócio ficou assim, né? Não chega a ser um som. Vou voltar o volume para os 50% aqui mais ou menos e vamos ver se a gente ouve o 20, tá? Hertz. Alguém vai ouvir? Acho que ninguém vai ouvir, né? Então, em geral, a gente não consegue ouvir esse som. 20 Hz. Tem alguém ouvindo? Só escreve quem estiver ouvindo. Se alguém estiver ouvindo, escreva sim. Não, né? Então vou aumentar um pouco o volume. Aí, se alguém ouvir, escreve sim. Só quem ouvir, escreve. Aumentei bem o volume. Tá tocando. Tem alguém ouvindo? Opa, agora a Lorena ouviu. Olha aí. Tá, mas eu aumentei bem o volume. O volume está quase no máximo. Mas em geral, no cotidiano, se eu não tenho uma amplificação dessa, eu não vou ouvir esses sons, tá? Eu não vou ouvir esses sons tão baixos, tá? Bom, agora vamos pro ofício. Acontece porque tem um ouvido bom. É assim, o Isabelle, é isso? Ó, tem a ver com o seu ouvido ser bom ou não, né? Eu faço esse teste na sala de aula com uma caixa de som, né? Conecto na caixa de som. E assim, tem galera que ouve até o 20, mas em geral é normal você parar ali no 30, né? Quem ouve até o 20 é que tem um ouvido acima da média, tá? Tá acima da média. Assim como quem chegar lá no 20 mil Hz é porque tem um ouvido também muito acima da média, tá? Então agora vamos pôr os sons agudos. Eu tenho um outro aplicativo aqui que se chama apito de cachorro. Por que apito de cachorro? Porque o cachorro ele consegue ouvir frequências bem maiores que 20 Hz, tá? E se você coloca essa frequência para eles, ele vai endoidecer, vocês vão ver como é irritante esse som. Mas o ser humano não vai ouvir. Então você pode apitar, não vai te incomodar, mas vai incomodar o cachorro e ele vai parar de latir. Aqui em casa tem mais cachorro do que gente aqui na vizinhança. É a coisa de louco. Eu adoro cachorro. Mas eles vivem presos, é umas casinhas tudo pequenas, moram na periferia, é uma coisa de louco. Eles vivem presos e eles ficam coitados, latem demais, são estressados. Então eu vou abrir aqui o meu aplicativo de apito de cachorro. Quem conseguiu ouvir é porque tem algum cachorro na família e na árvore genealógica. Mentira, brincadeira, cancela. Então, ó, tá? O volume está em 50%, 8 kHz, 8 kHz, tá? Eu mudei de aplicativo, tá, gente? O aplicativo é apito de cachorro. Isso aqui é para todo mundo ouvir. Se você não ouvir, você tem que procurar um otorrinolaringologista, né? Médico que cuida da audição. Olha lá. Vai. 8 mil Hz. Se alguém não ouvir, escreva no chat. Não ouvi e pulou pro 10. Não, quero só no 8. Propaganda, né? Mundo capitalista. Pulou pro 10, pulou pro 12. Eu quero só o 8. Só o 8, Arthur. Só escreve quem não ouvir. O 8. Tem alguém não ouvindo? Todo mundo ouvindo, né? Então agora vamos pro 10. Vai ser mais irritante ainda o som. 10. Tem alguém que não está ouvindo? Todo mundo ouve o 10, né? Tem que ouvir. Vamos pro 12. Opa. 12. Tá ficando mais chato o som. 12 mil. Tem alguém que não ouviu 12 mil? Se manifeste. Não? Vamos pro 14. 14 mil Hz. E tá ficando irritante. Eu tô sem retorno aqui, tá, gente? Então eu não consigo ouvir o som. Tá? Matheus deve ter desligado o áudio nessa hora. 16 mil Hz. Tá bem irritante. Fala sério. Tá doendo a cabeça, não? Tá, agora vamos pro 18 mil Hz. Tem alguém que não está ouvindo? Escreve aí. Quem não está ouvindo.
Todo mundo ouvindo? Vocês estão bom de audição, hein? Bom de audição. 20.000 Hz. Todo mundo ouvindo? Beleza. Beleza. Aqui é o limite desse aplicativo, aqui é o limite, 20.000 Hz. Esse aqui vai até 22.000, ó. Estão ouvindo 22.000 Hz? Sim, tá? Porque a gente tem uma amplificação aqui boa, tá bom? Beleza? Então, agora, é claro que a capacidade de eu ouvir, né, não está relacionado só à frequência, vai estar relacionado à intensidade, que é um tema que a gente vai ver agora. O que é intensidade do som? Intensidade quando eu falo de volume, ok? Então vamos lá, vou fechar minha câmera e apresentar a tela aqui de novo para vocês. A intensidade é a característica do som que define o seu volume, tá bom? Tá aqui nesse PDF aqui. Depois a gente volta nisso aqui para discutir. Vamos direto falar da intensidade. Aqui, tá? Então a intensidade corresponde à energia liberada, né? Dizem que o som é fraco quando ele tem menor amplitude e forte quando ele tem maior amplitude. Então a intensidade, gente, ele está relacionado a uma característica da onda que nós estudamos, chamada de amplitude. Professor, o que é amplitude? Não lembro mais. Amplitude é a altura da crista, ó, a altura da crista ou a profundidade do vale. Olha aqui, tá vendo? Então eu tenho aqui um som forte e um som fraco, tá? Então é som com grande volume. Isso aqui é o volume do som, tá bom? Grande volume. E um som com baixo volume ou pequeno volume. Vocês perceberam que eu não falei som alto e som baixo? Eu não falei altura, porque a altura para a física numa onda sonora é outra coisa. E aqui a gente vai ter que tirar da nossa cabeça aquilo que a gente chama de altura. Tá muito alta essa música. Não. Quando a gente fala que abaixa esse volume, está muito alto. Não, a gente não está falando de altura aí, está falando de intensidade. Seria abaixa essa música, está muito intenso, ou está muito forte. Essa grandeza e intensidade está relacionado com a quantidade de energia liberada pela fonte. Tá certo? Isso vai ser determinado pela amplitude da onda. Bom, então se o volume não tem a ver com a altura, o que é a altura do som? Nós vamos ver 3 características: a intensidade e a altura. O que a altura vai definir? Se um som é agudo ou se um som é grave. O que é um som agudo? No cotidiano nós chamamos de um som fino, como vocês viram aí, ó. Um som de 16, 18, 20.000 Hz. Esse é um som muito agudo. E o que é um som grave? É um som que a gente chamamos na prática de grosso, né? Tipo a voz do Rei Leão, né? Sir R. Jones, James R. Jones, né? Tá? Então, isso é a altura do som. Então, quando eu falar de som alto na física, o que é um som alto? Som alto é som agudo ou fino. Quando eu falar de som baixo, é som grave ou grosso, né? Como a gente fala no cotidiano. Por isso que tem aquele instrumento chamado de baixo ou de contrabaixo. Como é que é o som que ele emite, né? É um som que... Fala comigo aí, fala comigo aí, com o seu microfone fechado mesmo. Fala comigo, é um som grave. Baixo é sinônimo de grave, tá? Por isso que o baixo se chama baixo, porque ele emite som grave. E lá os saxofones, eu não sei quem entende um pouquinho disso aí, tem vários tipos, né? Tem o sax barítono, o sax tenor. Qual é o sax que emite o som mais agudo de todos? É o sax alto. Por quê?
Porque som alto na física é som agudo, tá bom? Bem, quem definia a intensidade do som mesmo, gente? Intensidade é volume, tá bom? E quem definia amplitude da onda? A altura do som, quem é a altura do som? É se ele é grave ou agudo. E quem define é a frequência, tá? Ou o comprimento de onda, né? Um som com alta frequência é um som agudo. Um som com baixa frequência é um som grave, tá bom? Então, quando sua mãe falar para você assim, fala mais baixo, menina, você pode falar assim, tá bom, mãe. Você falou mais baixo. Tá? Pode voar um chinelo? Pode voar, né? Mas pelo bem da ciência você aplicou correto o termo científico aí, né? Então a gente usa isso no cotidiano, né? Dessa maneira que não é correta científica, né? Abaixa isso. Não existe, né? Abaixar seria tornar mais grave, certo? Então tem um slide aqui falando da altura do som, com certeza tem. Ó, o primeiro da intensidade e aqui da altura. Então, quem define, o que a altura define? O som alto, som agudo. Som baixo, som grave. Quem define? A frequência. Então, ó, aqui eu tenho um som grave, ó. Por quê? Olha aqui, quantas oscilações ele fez? 1,5 e mais 1/4. Olha aqui quantas oscilações ele fez. 1, 2, 3. Então, esse som aqui tem uma frequência maior. Tá? Ele é mais alto ou mais agudo, né? Porque ele realizou mais oscilações. Opa! Ele realizou mais oscilações no mesmo tempo. O que caracteriza um som grosso, um som grave, um som baixo? É que ele vai realizar menos oscilações, né? Então ele vai ter um lambda maior, né? O som grave. Ele tem um alto lambda. Enquanto que o som agudo tem um lambda menor, né? Porque ele faz mais oscilações no mesmo intervalo de tempo. Eu não vou conseguir fazer isso aqui hoje para vocês, mas semana que vem eu vou abrir o meu software que eu uso para gravação e a gente vai ver, por exemplo, lá como é que é a onda do contrabaixo. Ela é compridona, assim, né? Que é o som mais grave. E o da guitarra é mais estreitinha, né? Tem muito mais oscilação no mesmo intervalo de tempo, né? Isso é som grave e som agudo. O que é a altura do som? Repita aí comigo. Altura não é volume. Altura não é volume. Chega desse costume. Altura não é volume, ok? A altura de um som define se o som é agudo ou grave. Qual é a grandeza da onda que define isso? Frequência, ok? Frequência alta, agudo. Frequência baixa, grave, ok? Beleza? E qual era a terceira característica que estava aqui? A terceira característica, eu não vou voltar naquele slide, mas vamos para o slide da frente, a terceira característica é o timbre. O timbre, gente, é como se ele fosse... há quem diga que o timbre... É até poético isso, né? Que o timbre é a cor do som, é o sabor do som, tá? Assim, é como se tivesse eu e a Liz está ainda, eu e a Liz, a gente está cantando, fazendo um dueto, então a gente fez a mesma nota, né? And I always love you, né? Fizemos a mesma nota, porque se a gente está cantando a melodia, a menos que a gente está fazendo divisão de vozes, né? Estamos cantando em uníssono, que a gente não está fazendo a mesma nota, mas você vai conseguir saber quando é a minha voz e quando é a da Liz. Por quê? Porque cada voz tem uma... Outro termo usado para o timbre é textura, tá certo? Textura. Então, um timbre, ele permite diferenciar dois sons idênticos que vêm de fontes diferentes. Tá? Permite diferenciar uma fonte sonora de outra. Tá? Mesmo emitindo dois sons idênticos. Eu pego um piano, emito um Lá de 440 Hz. Pego um violão, emito um Lá de 440 Hz, que eu acho que é o Lá 4 para quem estuda a escala, né? 440 Hz. Eu de olho fechado sei qual é o som do piano, qual é o som do violão. Por quê, professor? A frequência é a mesma, é a mesma nota. O que define a nota? A frequência. O que é diferente? O timbre.
O timbre, eles vêm de fontes diferentes, então por isso eles têm texturas, têm identidades diferentes esses sons. Bom, a amplitude está relacionada, a intensidade está relacionada com a amplitude, a altura está relacionada com a frequência, e o timbre está relacionado com a forma da onda, ok? Quando abrir meu software de gravação, vocês vão ver lá também que a gente não tem ondas, a gente não tem na prática ondas bonitinhas assim, como a gente viu lá nos exercícios, tá? A menos que eu fale, esse slide aqui para trás, vocês podem dar uma lida, aqui para trás, não, para frente, ele vai falar um pouco dos sons puros, né? A menos que eu tenha um sinal sonoro, tipo de um diapasão, tipo de um violino, talvez. Mas quando eu falo de uma voz, de um violino não, né? Quando eu falo de uma voz, de uma guitarra, de um violão, eu vou ter desenhos de ondas assim, como este, ou como esse aqui, tá? Do violino. Então, eu posso ter mesma frequência, porque a frequência vai depender da distância entre as cristas. Na verdade, a distância entre as cristas determina o comprimento de onda, né? E o inverso do comprimento de onda é a frequência, se a velocidade é constante, não é mesmo? Então eu vou estar lá, por exemplo, o baixo tocando, a guitarra tocando, e cada um vai ter um desenho, vai formar um desenho de onda diferente. Este é o timbre. Tá? Aí está relacionado o timbre. Tá bom? Certo, gente? Então, a gente já viu aqui, a gente vai fazer agora alguns exercícios só aplicando isso aqui, questões de vestibulares. Professor, como é que a gente vai fazer exercício? A gente não fez conta nenhuma. Pois é, a gente vai fazer exercícios teóricos aqui, tá legal? Exercício número 1, olha aí. Presta atenção, porque o 1 e o 2, eles parecem iguais, mas não são. Uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi. Deixa eu... Tá? Em seguida, toca a mesma nota no violão. Então, é a mesma nota. Tocou a Mi, e depois no piano, e depois tocou a Mi no violão. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes. Bom, amplitude eu não posso falar, né? Amplitude define volume. Eu não tenho informação nenhuma no exercício para analisar o volume desse som. Eles têm alturas diferentes? Não, porque se é a mesma nota, eles têm a mesma frequência. E a mesma altura. Eles têm intensidades diferentes? Bom, intensidade tem a ver com volume também. Como eu disse, eu não posso estudar o volume. E se a letra C estiver certa, a letra A está certa, né? Tá? Amplitude diferente significa intensidades diferentes. Claro, qual é a resposta? A letra D. São dois sons iguais que vêm de fontes diferentes, ok? O que eles têm de diferentes? O timbre, tá? Olha o 2. Uma pessoa toca no piano a nota correspondente, uma tecla correspondente à nota Mi. E depois, em seguida, correspondente à nota Sol. O que ela mudou agora? Mudou a nota. Mudou a frequência, não mudou a fonte, então não mudou o timbre. Como diz a letra B. Eu não posso falar nada da intensidade, eu não tenho informação para analisar a intensidade. Tá certo? Então eu só posso responder que eles têm alturas diferentes. Claro, mas professor, a altura não é volume? Não. A altura é a frequência de vibração daquela onda sonora, define o quão grave ou quão agudo ele é. Tá? Se ele está na mesma escala, o Sol é mais agudo que o Mi, né? Porque a gente começa lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, o Sol tá acima do Mi. Então, ele tem uma frequência maior. Claro que tem vários Sols e vários Mis ali no piano, não dá para saber. Tá? Mas, com certeza, eles têm frequências diferentes. Não podem ter a mesma frequência, porque não são a mesma nota. Ok? Olha aqui, exercício número 3, 2 diapasão. Sabe o que é um diapasão?
É uma pena, né, que a gente está na pandemia. A gente tem lá no laboratório o diapasão, não podemos mostrar para vocês. Mas é aquele instrumento assim, ó, de metal que apareceu no slide aí agora há pouco, que é aquele que emite uma onda perfeita, né? Então esse instrumento, caso você não saiba, meu prezado amigo, ele era usado para afinar os instrumentos, tipo, afinar o violino, o violão, né? Antes da gente ter os smartphones, porque hoje a gente faz tudo no smartphone, né? Então, 2 diapasões A e B emitem ondas sonoras de frequência 440 Hz e 715, respectivamente. Tá? O que significa isso? Que o 440 é do A e o 715 é do B. Então, o que eu posso saber aí? Que o som do B tem uma altura maior, é mais agudo. O som do A é mais grave, é mais baixo. Tá? Com certeza. Por quê? Porque tem maior frequência. Vamos ver. Letra A. O som B é mais intenso? Não posso falar de intensidade. Para saber de intensidade, eu teria que saber a força com que o cara bateu ali no diapasão. Ninguém está discutindo isso na aula. No exercício, perdão. O som A é mais alto? Não, muito pelo contrário. O som B é mais baixo. Mas, professor, você não pode falar de volume. Não, mas lembra que a altura é com agudo ou com grave é o som. O som B é mais... O som A é mais forte que o B? Não, ó. Força tem a ver com intensidade, tem a ver com amplitude. Eu não posso saber nada sobre a intensidade ou volume desses dois sons. D. O som B é mais agudo que o A? Com certeza. Ele é mais agudo, ou ele é mais alto, né? Ele tem frequência maior. Beleza? O som A tem timbre diferente? Não, eles não vão ter timbre diferente porque eles vêm ambos de diapasão. Beleza? Olha, exercício 4 da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, uai. Traz um queijinho para nós. Sobre as ondas sonoras, afirmamos que temos 3 afirmações, vamos ler cada uma delas e já vamos na sequência dar se ela é certa ou errada. Então, a primeira diz o seguinte: a intensidade do som é uma propriedade relacionada com a amplitude. Opa, até aqui está certo. Lê inteiro, porque pode ter uma coisa errada ali para frente e você anula a alternativa. Quanto maior a amplitude de vibração, maior a intensidade. Isso, parabéns para a Federal de Ouro Preto, está certinho essa afirmação. Segunda, a altura do som é a propriedade usada para classificá-lo como grave ou agudo. Isso, muito bem. Está relacionado com a frequência? Sim, também. Mas vamos ler até o final. Assim, um som grave tem... Oh, meu Deus, tem alguém tentando entrar aqui. Espera aí. Meu Deus, agora tem que ir até o final do slide que eu estou sem um mouse. Paulo. Muito bem. Consegui aqui. Voltando na minha questão... Aqui. Essa mesmo, né? Então, ele dizia assim, um som grave tem frequência baixa, e isso está certo. E um som agudo tem frequência alta, isso está certo também. Vocês estão vendo o slide? Acho que eu não estou mais apresentando a tela, né? Acho que eu cancelei. Não, está apresentando sim, né? Vocês estão vendo o slide? Sim, prof. Ah, ok, obrigado. Então, as 2 primeiras estão certas. Vamos para a terceira. O timbre é a propriedade do som relacionado com a forma das ondas sonoras. E depende da fonte que o emite. Isso mesmo. Então, os mineiros é que sabem das coisas. As 3 afirmações estão corretas. Então, você marca aqui a letra D de Deus. Tá certo? Beleza, gente. Tá muito bom. Muito importante isso aí. Fenômenos ondulatórios, agora, professor, fenômenos ondulatórios foi a aula passada. Sim, mas agora a gente vai aplicá-los dentro do contexto da acústica. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. O eco e a reverberação, eco vocês sabem bem o que é. Quando eu falo e escuto o meu som repetido de novo, não é?
Beleza? Esses dois fenômenos acústicos estão relacionados com o fenômeno ondulatório chamado de reflexão. Ok? Quando que acontece o eco? Quando o som bate numa superfície, ele é refletido e volta até o observador. Tá certo? E eu escuto o som de novo. Perfeito? Tranquilo? Quando que acontece a reverberação? Gente, a reverberação, se liga na ideia. Ele tentou ser eco e não conseguiu. Falhou. Deu feio. Flopou. Quantos termos, né? O que acontece? O eco é quando eu ouço dois sons distintos, né? Eu falo oi e escuto a repetição do oi, oi, oi. A reverberação, o som foi refletido e voltou para mim num tempo que não foi suficiente para eu separar o primeiro do segundo som. Então é como se ele se somasse ao primeiro som, deixando o primeiro som mais alongado. Então, quando você está numa sala vazia, quando você está num corredor lá no Hipolon, saudades, né? Você fala assim, oi! E em vez de você ouvir dois ois, você ouve um oi mais comprido. Oi! Certo? Isso porque, eu já vou demonstrar isso aqui na prática, usando minha mesa de som. Isso porque, gente, o nosso sistema auditivo, ele tem uma limitação biológica, que ele demora 1/10 de segundo, ou seja, 0,1 segundos, para processar um som que chega até ele. Enquanto ele está processando, ele está, vamos dizer assim, ocupado. Se chegar outro som, ele não vai ouvir. Certo? Isso explica por que não acontece eco o tempo todo. Porque quando eu estou dando aula, quando eu estou falando, quando eu estou conversando, o som está se espalhando, o som é tridimensional, ele sai batendo em tudo e voltando para mim. Bate na parede, bate na minha mesa, bate na minha filha, bate na TV e volta. Mas por que eu não ouço esse som refletido? Porque o meu sistema auditivo está processando o primeiro som e ele leva 1/10 de segundo para processar. E o som viaja no ar com 300 metros por segundo. Então, para ele bater na parede e voltar, ele leva frações de segundos. Então, não gera o eco. Se o ambiente é um pouquinho maior, eu consigo já ouvir a reverberação. Tá? Porque ele voltou, o tempo, eu emiti o som, eu ouvi o som, então eu estou processando o primeiro som, que eu falo oi, eu estou ouvindo o oi que eu falei. Aí esse oi bate e volta. Enquanto ele está voltando, eu estou processando o primeiro. A reverberação acontece quando ele chega num tempo que não é suficiente para gerar um eco, mas esse tempo não é tão pequeno. Então, é como se o meu ouvido conseguisse processar o final do som que chegou. Então, ele amplia, ele aumenta o comprimento do som. Tá certo? Essa é a reverberação. Tá? Esse é um efeito muito usado na música. Né? Por exemplo, na guitarra ou na pedaleira ou no pedal, tem um pedal chamado de reverb. Não sei se tem alguém aí que toca guitarra. Para que serve esse reverb? Para prolongar o som. Quando eu emito uma nota, ela faz brain. Eu não quero que ele faça só brain, né? Dependendo da situação, eu quero que ele faça brain. Então eu coloco reverb. Tá certo? Então eu amplio o comprimento do som, então ele fica brain. Esse meu microfone, essa minha mesa de som, eu vou tentar mostrar para vocês. Não dá para mostrar, né? Porque eu não consegui. Essa minha mesa de som, ele tem um efeito de reverb que eu estou usando aqui. Inclusive, um dos nomes do reverb, lembra que eu falei lá do corredor da João, do Hipolon? Nos corredores a gente ouve o reverb, né? Você tem um som mais ampliado, por isso que o pessoal gosta de cantar no banheiro, né? Porque a superfície do azulejo ele é bem lisa, então ele reflete bastante. Tem superfície que reflete muito, tem superfície que absorvem. O estúdio, eu cubro a parede do estúdio com espuma, porque lá eu não quero gerar um reverb. Ah, professor, mas você não vai pôr o reverb na guitarra? Exatamente, por isso mesmo que eu não quero a parede natural do estúdio. Eu quero que o som venha seco e depois eu controlo quanto que eu vou pôr de reverb. Assim como eu estou fazendo com essa mesa aqui, ó. Tá? Eu tenho um efeito aqui de reverb. Eu falei do corredor. Por que eu falei do corredor? Porque um dos nomes dos efeitos reverbs, um do tipo de reverb que tem, é o hall. Que para quem não fala francês, hall significa corredor também, né? Então, eu posso tirar o meu efeito e vocês vão ver que a minha voz vai ficar mais seca a partir de agora. Perceberam a diferença?
Fala que perceberam a diferença. Fala que sim. Fala que sim. Fala que sim. Sim, escreve aí no chat. Sim, professor, percebi. E eu posso aumentar esse reverb e vocês vão ver minha voz quase dando um eco aí. Ó, coloquei no máximo o meu reverb. Estão percebendo alguma diferença? Alguém pode me responder? Não? Vocês estão aí ainda? Sim, prof. É que Ah, fala no sim. chat. Legal, legal. É que eu não estou conseguindo ver o chat. Obrigado, viu, gente? Então, esse é um reverb. A gente põe na voz também, né? Para quando você cantar, tem aquela voz, né? Que fala... We are the champions, my friend. Lembra do Fred Mercury? Fred Mercury cantando é um som muito alto, agudo, né? Esse é um som agudo, né? Diferente de alguns caras que tem um som mais grave, como Louis Armstrong. É uma voz grave, tá? Que tem baixa frequência, tá bom? Então esse é o efeito do reverb. Bom, voltando lá para o slide, parando de brincar com a minha mesa aqui, que tá divertido. Mas voltando lá para o slide. Bom, se eu tenho a limitação no tempo de 0,1 segundo, eu posso calcular, então, que distância tem que estar o meu objeto para que eu consiga ter o efeito do eco ou não. Porque eu tenho tempo, não é? Ó, pensa aqui comigo. Estou eu aqui emitindo o som. Para ele ouvir, o som tem que ir, bater em alguma coisa e voltar num tempo de 0,1 segundo. Tá? Se eu supor que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, perdão, aqui é segundo, eu posso calcular qual é a distância que esse cara vai andar para ir e voltar, para que aconteça o eco. Então, a distância que ele tem que percorrer para que aconteça o eco. Como que eu vou calcular isso? Gente, primeiro ano do ensino médio, acho que foi o professor Leonardo que deu aula para vocês, né? Saudades. Olha aí, primeiro ano do ensino médio, a equação mais básica da física, da velocidade média. Distância por tempo. Vocês vão usar na atividade hoje essa equação bastante, tá? Aliás, em todos os exercícios, vocês vão usar ela. Se o som viaja com 340 e ele tem que ir e voltar num tempo de 0,1, que distância qual é a distância mínima que ele tem que percorrer? Multiplica cruzado isso aí, ó, você vai encontrar que a distância mínima que ele tem que percorrer é 340 vezes 0,1. Cancela aqui, ó, tchaca, tchaca. Sobrou o quê? 34 metros. Aí você fala, legal. Agora, ó a pergunta do professor. Se concentra, hein, gente? O mais importante não é saber fazer as contas. Qualquer um faz essas contas aqui. Tá bom? O Excel faz. Agora vem a pergunta. A que distância tem que estar o objeto que vai refletir para que aconteça o eco? Você quer falar 34, não quer? Mas não é 34. Por quê? Porque 34 é a distância total que o som vai percorrer para ir e voltar. Então, o objeto tem que estar a uma distância de 17 metros, no mínimo, para acontecer o eco. Ô, senhor, não entendi não. Ei, sempre tem um corintiano que não entende, né? Essa galera é assim mesmo, ó. Galera, aqui tem um bando de louco por de Corinthians, vamos lá. Se o objeto tiver 17 metros, pensa o contrário agora. Se o objeto tiver 17 metros, qual é a distância que o som vai percorrer para ir e voltar para mim? Porque para eu ouvir ele de novo, não basta ele bater lá no anteparo e ficar lá, ele tem que voltar para mim, não é mesmo? Quem ouve o eco? Se eu ouvir, o som chegou até mim. Então, ó, olha, vamos lá, corintiano. Ó, salve Corinthians. Ele foi, bateu, tá 17 metros. Ele foi, bateu e voltou. Qual a distância que ele andou? 34. Se ele andar 34 metros, quanto tempo ele vai gastar? 0,1 segundo. Aí acontece o eco. Tá? Então a gente vai resolver questões agora. Temos 5 minutos, talvez a gente não consiga resolver uma. Mas você vai ter que prestar atenção no quê? Se eu estou usando o tempo para ir e para voltar, ou não. Porque olha aqui como é que a apostila resolveu o exercício. Ele resolveu de uma forma diferente. Ele dividiu o tempo lá no início. Porque se o som tem que ir e voltar em 0,1 segundos, eu posso jogar na equação metade disso. Qual a metade de 0,1? 0,05.
Ele calculou e deu qual resultado aqui? 17. Por quê? Porque ele usou metade do tempo. Vai dar, então, direto já a distância do objeto. Então, você tem que prestar, usa a sua cuca, lembra? Eu falo sempre isso para vocês. O mais importante é raciocinar, pensar. Eu quero que vocês sejam pensadores e não reprodutores, ok? Então, vamos ver se a gente consegue resolver um exercício aqui. Ressonância a gente já estudou, eu vou pular isso aqui. Aqui. Depois a gente pode até, semana que vem, fazer esses que eu estou pulando aqui, até para a gente recapitular, né, os exercícios sobre fenômenos ondulatórios. Exercício 6, da FURG do Rio Grande do Sul. Sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar os seus ecos, ondas refletidas, permitindo com isso a localização dos objetos sobre a água. Sabendo que o sonar de um... isso aqui tem nada de informação, tudo que a gente já sabe, já estudou. Sabendo que o sonar de um submarino recebe ondas refletidas pelo casco de um navio 6 segundos após a emissão. Então, peraí. Quem recebeu? O sonar. 6 segundos depois. Então, esses 6 segundos, você pode anotar aí, 6 segundos é o tempo da ida e da volta. Então você presta atenção no que o exercício pediu. Se o exercício pedir a que distância está ou o navio que refletiu, ou o objeto que refletiu, você não vai usar 6 segundos, você só vai usar metade. Porque 6 segundos foi para ir e voltar. Entendeu? Irmão teu. Se ele pedir que distância a onda viajou, aí você usa os 6 segundos. Mas se ele pedir a distância do navio, que é muito mais provável, tem interesse onde está o navio e não a distância que a onda percorreu, você só vai usar 3 segundos, ok? Prosseguindo a minha leitura. 6 segundos depois da emissão e que a velocidade de propagação da mesma é de 1.520 metros por segundo. Determina a distância entre o submarino e o navio, claro. Tá? Eu tenho a distância que o som viaja na água, que esse som viaja na água. E eu quero a distância do objeto. Não é a distância total percorrida, distância OBJ. Então eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço como eu acabei de fazer, coloco o tempo total e divido o resultado por 2. Ou divido o tempo por 2 no início e depois eu já obtenho direto o resultado. Eu tenho certeza que as alternativas vão ter os dois resultados. Se você usar o tempo total e se você usar o tempo metade. Se você usar o tempo total e marcar a alternativa, você quebrou a cara, né? Lembra que essas questões não são como as minhas questões, são legais, né? Essas questões são feitas para você errar, tá? Não é feita para te avaliar, o vestibular não é feito para te avaliar, é feito para selecionar. No IFPR a gente faz avaliações para avaliar, né? Seu conhecimento, aprendizagem, aliás. Vamos fazer a conta aqui, bem rapidinho, gente. Faltam 40 segundos. Segura a onda aí, Matheus. Velocidade é distância sobre tempo, equação mais básica da história, das equações básicas de toda a história da basicidade das equações. Qual a velocidade? 1.520. Eu vou usar o tempo total, tá bom, gente? E depois eu vou ter que dividir por 2, ok? Eu vou usar o tempo total só para vocês verem que tem a resposta com o tempo total. Qual é a distância? Eu vou calcular a distância total, porque estou colocando 6 segundos. Professor, posso colocar 3 segundos? Claro que pode, meu anjo. Você pode tudo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Filipenses 4:13, eu acho. Pode tudo. Estou fazendo de uma forma diferente aqui para exemplificar. Tá legal? No próximo a gente divide antes. Beleza? Então vai ficar assim. 1.520 vezes 6 multiplicando cruzado. E lembra que isso aqui é a distância total. Vou até escrever aqui. Quanto que vai dar isso? Fazendo a conta aqui bem rapidinho, 9.120 metros. Professor, a letra E, a letra E. Não é a letra E, gente. Tá? Por quê? Porque a gente usou o tempo total, a gente calculou a distância total. Eu não quero distância total. Tá bom? Eu quero que distância? Eu quero a distância só de ida, porque eu só quero saber que distância está o navio. Então, a resposta, eu vou pegar 9.120, dividir por 2, e vou achar 4.560 metros.
que é o resultado que você acharia se você colocasse 3 aqui, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C, de Senhor amado. C de Senhor é ótimo, né? Pessoal, nós temos que finalizar, infelizmente o que é bom dura pouco. Eu vou mandar a atividade para vocês, só que a gente vai continuar isso aqui na semana que vem. Então eu não vou mandar a atividade para ser entregue semana que vem, vou mandar a atividade para daqui 15 dias. Porque vocês vão falar assim, o senhor só fez um exercício chamando atividade. Não, amorzinho, o papai vai fazer mais semana que vem, prometo para vocês, tá? Inclusive vai ter uma questão lá que a gente nem viu ainda, o conteúdo dela a gente nem viu ainda, vai ver terça-feira que vem. Tá bom? Você não vai me xingar, não vai reclamar. Ah, professor, deu atividade. Estou dando atividade por quê? Vai que o Matheus já quer começar, né? Matheus que gosta de física, gosta de fazer exercício. Ele está sem nada para fazer essa semana, ele fala assim, quero começar! Então, ele já pode começar a fazer essa atividade aí. Tá bom? Antes de ir embora, vou ler os nomes daqueles que estão aqui. Temos 14 alunos na sala, acho que são só 13, né? Ana Clara, Daniel Carvalho, Daniel Bolotaro, o Igor, a Isabelle, o João, a Liz, oi Liz, a Lorena, o Luiz. Luiz, qual Luiz é você? Escreve aí no chat para mim. Luiz Missão, Matheus Douti, o Paulo Henrique, o Paulo Luiz Otávio, isso, o Luiz Otávio. O Paulo e o Ryan Gaioto. Gente, eu desejo a vocês uma boa tarde, uma boa aula na sequência, acho que vocês têm aula na sequência. Eu vou interromper minha gravação, vejo vocês terça-feira que vem com esse mesmo link, tá bom? Eu vou postar lá na sala, mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa após eu encerrar aqui a gravação, pode continuar. Bom, um abraço e até semana que vem nesse mesmo horário.